E, gente, no momento da gravação desse vídeo, nós estamos aí com o edital publicado na sua tela para o concurso do TRF, da Terceira Região. Por isso que eu coloquei essa logo aí da Justiça Federal. Quem vai organizar esse certame, quem vai criar a prova, na tela, está na sua esquerda, está a Fundação Carlos Chagas, que é aquela que sempre faz a maioria dos concursos de tribunais. Então, estou trazendo uma questão para esse nosso projeto, para mostrar como vai funcionar o projeto Português ao Vivo. Hoje eu estou trazendo essa questão, em função do edital publicado, é uma questão de concordância verbal, que a FCC fez para o ano de 2024, uma outra prova, e aí, o que eu estou fazendo aqui agora de maneira gravada, eu posso fazer ao vivo. A gente vai, você que ainda não me segue, vai clicar aí no sininho das notificações para você receber cada postagem, que uma hora eu vou aparecer, gente, já estou marcando uma aula ao vivo, dia tal, às tantas horas, faça a inscrição, que aí você vai mandar para minhas questões e nós vamos resolver ao vivo, esclarecendo a sua dúvida. Que às vezes fica uma coisa que não ficou muito bem clara na hora da aula gravada, ao vivo é mais tranquilo. Então vamos na tela. Então, no ano de 2024, numa prova do TRT, da 11ª Região, um concurso de analista superior, a FCC perguntou o seguinte: as normas da concordância verbal estão plenamente observadas nas frases. Então, vem cá. Toda prova da FCC, quando tem uma questão de concordância, o enunciado é o mesmo. É Ctrl+C, Ctrl+V. Eles dão frases que eles criam em cima do assunto do texto, não são frases do próprio texto, eles criam em cima da temática do texto, e aí, obviamente, se a frase é criada, eles podem forçar a presença de alguns casos específicos. Mas é sempre para você descobrir o que está correto. Não tem exceto na FCC. Dá uma olhadinha na tela. Pause a sua tela, já que você não tem a questão, e tente, com o seu conhecimento prévio, resolver essa questão número 1. Vai lá. Muito bem. Então, se você pausou, deu tempo. Não deu tempo, não deu, porque você deixou o vídeo correndo. Põe na tela aí de novo. Pause se você não pausou e faça a questão. Você tem que se avaliar. Bom, espero que agora você tenha cumprido aí o solicitado. Pegue aí comigo a letra A. É comum que mesmo aos cientistas mais diligentes venham a faltar em suas pesquisas o acerto necessário na condução de seus métodos. Quando eu falo disso aqui, eu estou pegando o verbo. Venham a faltar. E nesse venham, nós temos aqui algo que está no plural. Ok? Venham a faltar. Quando a gente fala de concordância verbal, vamos anotar? Quando a gente fala de concordância verbal, que é esse assunto que cai em prova, como diz uma colega minha, não cai, despenca, né? Porque toda a prova, não é só da FCC, cobra concordância verbal, uma vez que concordância verbal é aplicabilidade prática. Mas a concordância verbal, ela vem a ser um acordo que ocorre entre o sujeito da oração e o verbo. Em outras palavras, eu tenho um verbo no plural se o sujeito da frase for plural. Eu vou ter um verbo no singular se o sujeito da frase for singular. Isso é o mínimo da lógica que você deveria saber. Vamos lá na tela anotar mais uma coisinha. O detalhe é que quando você tem uma palavra só, eu sou feliz, tudo bem. Mas quando você fala a minoria dos jovens, aí você fica na dúvida, será que eu falo que a minoria dos jovens sabe isso? Ou a minoria dos jovens sabe isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque o sujeito completo é isso aqui, ó, é uma expressão. E aí, eu sei que tem minorias variadas. Tem minoria de voto, tem minoria de participantes, tem minoria
de governantes, e por aí vai. Claro que jovens especifica, mas anote aí. O principal, a palavra principal, o núcleo é minoria. Tá? Então, se minoria tem o artigo no singular, a minoria dos jovens sabe isso. Então, sempre que eu for olhar o sujeito, eu vou pegar a expressão, vou descobrir qual é o núcleo. Mas como é que eu vou saber? Vamos anotar. Como é que é o núcleo? Núcleo de um sujeito, ele vem a ser o primeiro substantivo que aparecer. A palavra minoria, ela é um substantivo. Como é que eu sei isso, professor? Porque tem um artigo antes, a minoria. Toda palavra antes da qual houver um artigo, ou se não houver, eu puder colocar, ela é um substantivo. Então, a minoria, o problema, as considerações, os percalços, tudo é substantivo. Vamos na tela. Jovens também é. Olha aqui, ó, os jovens. Só que esse artigo, ele não está puro, tem uma preposição de aqui antes. E aí, o núcleo não pode ser preposicionado. Tá? Então, é a primeira palavra significativa, porque se não tiver um substantivo, vai ter um pronome. É o primeiro substantivo ou o primeiro pronome. Então, a minoria dos jovens sabe isso. Só que eu te disse que a palavra jovens especifica a minoria. Então, vamos anotar uma coisa aqui. Se a minoria dos jovens, concordando com a minoria, sabe, eu devo dizer que os jovens sabem. As duas formas estão corretas. Ou eu concordo com o núcleo, que é a concordância lógica, ou eu concordo com o mais próximo, que é a concordância atrativa. Óbvio, numa redação isso é sensacional, é ótimo. Para a gente falar em público é maravilhoso, porque sendo de um jeito ou sendo de outro, está certo. Agora, numa questão de múltipla escolha, que a gente pensa assim, se é isso, então não pode ser aquilo. Quando a gente vê duas opções que se opõem, a gente acha que a resposta é uma delas. E no caso, as duas estão corretas. Voltando à questão, olha lá. Se eu respondo, né, que é comum que mesmo os cientistas mais diligentes venham a faltar o acerto. Não são os cientistas que venham a faltar. Aqui, ó, você está vendo o artigo os, mas ele está preposicionado. Isso aqui não é o sujeito. O sujeito é esse aqui, ó. O acerto necessário na condução dos seus métodos. É isso que pode vir a faltar aos cientistas. E aí, o núcleo é acerto. Então, não é venham, é venha. É comum que mesmo aos cientistas mais diligentes venha a faltar o acerto necessário. É comum que o acerto necessário venha a faltar aos cientistas. Olha na tela. Pode observar que isso que está grifado não tem nenhuma palavra no plural, a não ser métodos, que não pode ser núcleo, por causa da preposição dos. Mas são os métodos que vão faltar, não. É o acerto. Tem um método, mas ele precisa ser acertado. Tá? Então, a letra A não é a resposta. Olha a B. O aprimoramento dos métodos cientistas, aqui eu tenho, dos métodos científicos, né? Aqui eu tenho o verbo possibilitam. Ops. E possibilitam é um verbo que está no plural. Então, quem é que possibilita? Não são os pesquisadores, não. Ó. Isso é um artigo, mas está preposicionado. É isso aqui tudo. Ó. O aprimoramento dos métodos científicos. Qual que é o núcleo? Responde aí para mim. Isso. Aprimoramento. É o primeiro substantivo que apareceu. Então, o aprimoramento possibilita. Não são os métodos que possibilitam, é os métodos que são aprimorados. É o aprimoramento que vai possibilitar. Então, também não é a letra B de bola. Na letra C, não resta aos cientistas ou religiosos, se não tomarem para si o dever de encontrar respostas a todo e qualquer mistério que os intrigue. Então, olha só, tem aqui tomarem. Tá?
Quem é que vai tomar para si o dever? Aqui, ó. Os cientistas ou religiosos. Eles é que vão tomar para si algo. Mas olha aí na tela. Eu falei uma coisa que, teoricamente, isso não poderia ser o sujeito. Então, eu vou deixar a letra C de molho. Ok? Não são de se supor que os mistérios que a cada leigo intriga não preocupe também os cientistas mais determinados e os religiosos mais convictos. Bom, eu tenho aqui o intriga, no singular. Não são de se supor que os mistérios que a cada leigo intriga, na verdade, não é o leigo que intriga, porque aqui, ó, esse é uma preposição. Intrigar a alguém. São os mistérios que intrigam a cada leigo. E aqui não são de se supor, não é de se supor. Tá? Então, aí também é uma coisa que os mistérios, não é de se supor que os mistérios que intrigam a cada leigo, acho que você já percebeu que o esquema da FCC é inverter a ordem da frase. Você pode olhar na letra A, olha aí, que o sujeito vem depois do verbo. Na letra D, o sujeito também vem depois do verbo. Veio antes, mas veio separado, aliás. Os mistérios intrigam a cada leigo. Então, as coisas ficam mais difíceis de você perceber. Bom, o que mais convém aos cientistas é apurarem seus métodos de investigação, assim como não podem faltar aos religiosos o apoio da fé. Esse convém que está aqui é plural. Como que eu sei que é plural? Por causa disso aqui, ó. O chapeuzinho, chamado acento circunflexo, ele é marca de plural. Quando eu digo assim, você tem dinheiro, o tem não tem acento. Porque eles têm. Então, na tela, o convém com acento é plural. Mas aqui é singular, ó. O que convém. Então, aqui não é assim. O convém aqui tinha que ser assim, ó. Convém. Então, nós estamos em dúvida agora se a resposta é a letra C. E é. Porque nós já achamos erro nas 4 outras. Por que isso aqui, que está preposicionado, é o sujeito de tomarem? Porque tem outro verbo aqui, ó. Não resta aos cientistas. Então, vem cá. Tem uma coisa que eles cobraram aí, que é diferente da regra geral, vamos anotar? Que é o chamado sujeito oracional. Isto é uma oração que funciona como sujeito. Como assim, pessoal, uma oração que funciona como sujeito? Bom, não sei se você se lembra, mas oração é todo enunciado que tem um verbo. Anote aí. É necessário o seu apoio. Tem verbo aqui? Tem? Óbvio que tem. É o verbo ser. Pessoal, apoio não é do verbo apoiar? Não. Olha o artigo aqui, ó. O apoio. Nessa frase é um substantivo. Isso aqui é o sujeito, ó. O seu apoio é um sujeito que está no singular, é necessário. É um verbo que está no singular. Normal isso aí. Se eu dissesse assim, é necessário que você apoie, eu disse a mesma coisa. É necessário o seu apoio. É necessário que você apoie. Só que eu transformei uma oração em 2. Olha aí na tela. Por que viraram 2 orações? Porque eu continuo tendo o verbo ser, e aqui é verbo, ó, cujo sujeito é você, ó. Você apoie. Então, isso aqui que eu estou colocando no quadrinho vermelho é equivalente ao que está em cima. O seu apoio, ou que você apoie. Então, isso é um sujeito, mas esse é o tal do sujeito oracional.
Por que que ele é um sujeito oracional? Porque ele é uma oração, a partir do momento que ele tem um verbo. Então, que você apoie, isso é necessário. Aqui caberiam isso, ó. Isso é necessário. O seu apoio, isso é necessário. Então, o que eu quero que você veja é que o verbo ser, ele ficou no singular, porque o sujeito da oração é uma outra oração. É o que aconteceu na letra C. Olha aí. Não resta aos cientistas ou religiosos se não tomarem para si o dever de encontrar respostas. Aqui eu não verbo restar. Não resta a quem? Aos cientistas e religiosos. Isso é o objeto indireto do verbo restar. Agora isso aqui, ó, tomarem para si o dever, isso não resta aos cientistas. São eles que vão tomar para si. Os cientistas são o objeto indireto do restar, mas são o sujeito do verbo tomar. E o resta ficou no singular, porque é o que eu te mostrei. Quando o sujeito for oracional, o verbo fica no singular. Anote mais um exemplo aí comigo. Aqui, ó. Ó. Não cabe aos alunos decidir a questão. Cabe e decidir. Então, na verdade, quando eu tenho não cabe aos alunos decidir, o que nós temos aqui? A decisão da questão não cabe aos alunos. Isso é o sujeito oracional. Então, esse verbo aqui é singular. O verbo é singular sempre que o sujeito for oracional. A partir do momento que eu tiver um sujeito em forma de oração, o verbo não vai se modificar. Vamos lá na letra E de novo? Então, já tem o convém que eu tirei. Então, o que mais convém aos cientistas é apurarem seus métodos de investigação, assim como não pode faltar o apoio. O apoio é que não pode faltar. O apoio está no singular. Tá? Então, a resposta da questão é a letra C de casa. Então, gente, eu disse a vocês que nós vamos falar a respeito de questões de ao vivo, de aulas ao vivo. Anote aí para mim. O meu canal do YouTube é esse aqui, ó. @Ricardo Erce. É por aqui que vocês estão vendo a aula de hoje. É só você ir lá e ativar o sininho da notificação. Agora, se você inverter, @Erce Ricardo, aí você vai ter o meu Instagram. Eu também faço postagens anunciando as coisas por lá. E aqui é o meu site, www.ricardoerce.com.br. Lá você vai encontrar aulas, cursos, questões comentadas também, para você fazer aí o seu pacote. Às vezes você quer um curso com detalhes. Eu tenho curso lá de período composto, eu tenho curso de pontuação, de todas as matérias, de todas as bancas. Então você vai lá e faz uma visita. Mas olha, quero que você clique e espere o projeto Português ao Vivo. Anote mais uma vez o endereço e eu espero você.